Olá, queridos, tudo bem? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com as nossas células, graças a Deus. E hoje nós vamos concluir esses estudos que temos feito durante essas semanas da oração do Pai Nosso. Eu creio que o Senhor ele nos ensinou muito nessas semanas e que Ele continue nos ensinando em cada pedacinho dessa oração, em cada revelação que Ele tem para nos ensinar, né, como orar, como praticar esta oração, e que Ele hoje termine aqui e conclua nos ensinando algo muito importante para a nossa vida, uma revelação muito especial, que está lá em Mateus, né, capítulo 6, verso 13. Verso 13 vai ser o verso que nós vamos ver hoje, concluindo os nossos estudos sobre a oração do Pai Nosso, em cima do livro A Psiquiatria de Deus. Então vamos lá. No verso 13 diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele termina aqui esta oração, adorando, glorificando, declarando que de Deus é o reino, o poder e a glória. Mas aqui no comecinho do verso 13, ainda na continuação daqueles pedidos, né, que contém a oração do Pai Nosso, fala assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que nós encontramos na oração do Pai Nosso 3 pedidos a nosso favor, né? E são pedidos que a gente poderia até classificar como um referente ao presente, quando a gente ora o pão nosso de cada dia nos dá hoje, um referente ao passado, né? Quando a gente ora perdoa as nossas dívidas, né? Aquilo que a gente cometeu de pecado, aquilo que a gente fez contra alguém. E terceiro pedido, que é o que a gente vai ver hoje, a gente pode classificar como algo, uma oração pedindo pelo nosso futuro, né? Porque fala da possibilidade de nós pecarmos. Então nos livra da tentação, de cair em tentação. O cair em tentação é o pecado. A tentação em si não é o pecado. O que nós vamos fazer com a tentação, aí sim, se cairmos na tentação, nós pecamos. Então, nessa oração, Jesus nos ensina a orar para que nós não caiamos em tentação, que a gente não peque. Então, olhando para aquilo que a gente vai fazer, né? E que traz aí, então, o entendimento de que nós devemos nos preocupar, que nós não venhamos a cair em tentação. Agora, o que é tentação, né? A tentação, a gente pode dizer que ela é uma instigação para o mal. É uma instigação para o mal. A gente tem um exemplo muito conhecido, que está lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente, ela tenta Eva. Lembram disso? Lá em Gênesis capítulo 3, a serpente chega para Eva e ela então fala assim: foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí então Eva responde: de todas a gente pode, menos uma. Se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. A serpente então continua: é claro que vocês não vão morrer. Ela diz: pelo contrário, se vocês comerem desse fruto que Deus falou para não comer, vocês ficarão mais sábios, terão uma vida melhor, vocês serão mais livres. E aí então Eva começa a ter ali um choque, né? Entre a consciência dela, entre aquilo que Deus tinha dito, entre o bom senso, né? Entra em conflito com aquela tentação que parecia muito maravilhosa, né? Uma promessa de uma vida melhor, uma promessa de se parecer e saber o que Deus sabia, ter esse conhecimento. E ali então a tentação foi lançada
E como a gente conhece a história, infelizmente ela cai em tentação e entra o pecado no mundo. A tentação, a gente pode também dizer que não é apenas uma instigação para o mal, mas ela também é um tipo de teste, de provação, onde a pessoa ela tem que ver que decisão ela vai tomar, que ação ela vai escolher, que tipo de caráter ela vai cultivar, né? Então ali vem a tentação e é como se colocasse a gente à prova. O que eu vou escolher diante dessa situação? A gente tem um exemplo que o autor traz aqui bem interessante, que é o exemplo de Moisés. A gente vai ver isso lá em Números, capítulo 12. A Bíblia fala que Moisés era conhecido pela sua mansidão. Fala, inclusive, que ele era o homem mais manso da terra, que está lá em Números 12, 3. Mas Moisés, ele passa por um momento de tentação, né? Ele ali, naquele momento, quando Deus fala, Moisés fale a rocha vai dar água, Moisés, ele naquele momento, ele tenta se apoderar do poder de Deus, batendo na rocha. Ele se ira, né? Então, a glória de Deus não foi vista naquele momento, só foi visto aquilo que Moisés acabou se deixando levar por aquela situação, o povo reclamando, ele com a cabeça muito cheia, e ele então acaba caindo, né? E pecando, e por causa disso, desse pecado de não permitir que o povo visse a glória de Deus naquele milagre que Deus queria fazer, Deus chega e diz para ele que a consequência daquele pecado seria que ele não entraria na terra prometida. Então ali, Moisés, ele acaba caindo diante daquela tentação, diante daquela situação que estava diante dele. O que ele vai fazer? Que tipo de postura ele vai ter? Será que ele vai se deixar ser levado pela circunstância? Ou ele vai fazer aquilo que Deus disse? E ele, infelizmente, cai ali em tentação. Tem um texto muito importante que precisa estar sempre diante de nós, que é 2 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, a tentação, por mais que a gente se sinta preparado, aqui a Bíblia diz, olha, você que está em pé, cuidado, porque você pode cair. Eva caiu, Moisés caiu, e Jesus então nos ensina a orar, Senhor, nos livra de cair em tentação. Nos livra disso. Não nos deixes cair em tentação. Então, nós podemos entender, né? Num tipo de oração dessa, não nos deixes cair em tentação. Ali nós estamos, então, entendendo que diante de nós existem escolhas. Escolha entre o bem e o mal. Entre sermos honestos ou falsos. Entre termos bravura ou covardia. Entre decidirmos escolher a generosidade ou o egoísmo. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós estamos pedindo para que Deus nos ajude em cada escolha que nós vamos fazer. A cada dia da nossa vida, que escolha nós vamos tomar? Será que diante de nós, diante de uma tentação, que escolha nós vamos tomar? Que direção nós vamos escolher? A direção que nós sabemos que é onde está Deus, ou cair nessa tentação e pecar. Porém, quando nós oramos uma oração como essa, dizendo, não nos deixes cair em tentação, Senhor, eu não quero errar, Senhor, eu não quero pecar, Senhor, eu não quero escolher errado, eu não quero escolher aonde o Senhor não está, me livra disso, me livra desse mal, me ajuda a não cair em tentação. Quando nós oramos assim, nós estamos sinceramente desejando nos colocar acima das tentações. Quando nós buscamos em Deus ser livres do mal, aí nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Nós vamos começar a compreender algo muito importante que Deus tem a nosso respeito.
Nós vamos começar a compreender que nós fomos criados para a vitória e não para a derrota. Que nós fomos criados para vencer o mal e não ser derrotados, vencidos pelo mal. Isso é muito importante. Em Deus, que nos livra do mal. Em Deus, quando nós desejamos orar esta oração, dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero pecar contra as pessoas. Eu não quero errar. Eu quero escolher a escolha correta. Quando nós tomamos essa atitude, quando nós fazemos dessa oração, a nossa oração diária, o nosso desejo diário, hoje é o dia que o Senhor fez, o dia que eu me alegro nele, onde as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã na minha vida. Então eu oro para que neste dia o Senhor me ajude para que eu não caia em tentação. Que eu faça as escolhas corretas, que eu não me deixe ser levado pelas circunstâncias que podem me empurrar a cair em tentação. Quando nós oramos assim, nós começamos a experimentar aquilo que Deus tem a nosso respeito, que é sermos mais do que vencedores. Diante das circunstâncias, mais do que vencedores, diante das nossas próprias vontades, diante da inclinação para o mal, porque Ele nos livra do mal. Ele, que é poderoso, nos fortalece. Quando nós fazemos isso a cada dia, com certeza nós vamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, que diz assim: tudo posso. Olha só que coisa mais linda. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Mas a nossa parte é buscarmos a Ele em oração, abrindo o nosso coração, desejando que Ele nos livre do mal, buscando a Ele com todo o desejo do nosso coração, com a certeza de que nós queremos aquilo que Ele tem, que queremos rechaçar tudo aquilo que não vem dEle. E por isso nós oramos: Senhor, não me deixe cair, me sustente, me fortaleça hoje, me fortaleça nesse momento, me fortaleça nesta noite, nesta manhã, me fortaleça no dia seguinte, e nós vamos com certeza poder experimentar o que esse texto diz de Filipenses 4,13. Tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. Graças a Deus por isso. Eu quero terminar com a gente orando um pouquinho sobre isso que nós vimos e pedir para que o Senhor Ele continue falando conosco de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito especial. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe nesse momento o que cada um de nós precisa ouvir dEle, precisa ver, né, no agir dEle. Então vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque as Tuas misericórdias se renovaram na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque nós de verdade podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor, por cada palavra, por cada ministração. Muito obrigada por cada detalhe que nós sabemos que o Senhor usa para agir na nossa vida, para tocar o nosso coração, para transformar, ó Deus, o nosso caráter. E nós te agradecemos, nós te louvamos. E Pai, nós pedimos para que, Senhor, a oração do Pai Nosso, ela venha nos ensinar a cada dia como orar, como nos relacionarmos com o Senhor. Senhor, que esta oração, ela traga
muito entendimento e revelação ao nosso coração. Senhor, que esse finalzinho da oração que nós vimos nesse estudo hoje, que isso seja algo que nós pratiquemos no nosso dia a dia, Senhor, buscar a Ti, para que o Senhor nos livre do mal, buscar ao Senhor com toda força do nosso coração, meu Deus, buscando no Senhor para que não caiamos em tentação, mas que estejamos fortalecidos, em pé, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, eu quero orar por cada um dos teus filhos, por cada família, que o Senhor, ó Deus, visite cada um em nome de Jesus, trazendo a tua presença gloriosa, trazendo a tua paz, meu Deus, que vai muito além do nosso entendimento. A tua paz, meu Deus, que permanece mesmo diante das situações mais difíceis. Senhor, que o Senhor visite os teus filhos hoje, em nome de Jesus, trazendo a tua presença que cura, a tua presença, meu Deus, que transforma, que salva, a tua presença que nos dá força, que nos fortalece. Essa é a oração que nós fazemos hoje, Pai, pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua família. Semana que vem voltamos com uma outra série de estudos, mas graças a Deus finalizamos este. Se você tiver aí os vídeos ou se quiser que o líder de célula envie para você os vídeos, para que você relembre tudo que a gente foi sendo ministrado nessas semanas, faça isso. Mas mais importante que isso, que você abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, e deixe Deus ministrar coisas mais profundas, coisas novas e muito especiais que o Senhor tem para ministrar na sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Até mais.